Meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Aprendizado Constante. O meu nome é João Fernandes. Nós começamos agora o ano de 2022 fazendo uma nova série de vídeos com o título de Momento Atual. Então, nós vamos abordar alguns itens do momento presente. Nós já falamos sobre o passado, sobre coisas ocultas, e agora nós vamos destrinchar algumas situações do momento presente. Nós pedimos que vocês não esqueçam de dar o seu like, comentar se gostaram, compartilhar esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a essas informações, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta nós colocamos um vídeo sobre transição planetária ou sobre geopolítica. Toda terça, quinta, sábado e domingo nós colocamos um vídeo mais curto de 1 minuto e 10, trazendo algumas informações sobre os nossos mais de 180 livros que nós temos publicados, a maioria deles na Amazon, no formato impresso e no formato digital. Vamos ao vídeo. Desde um passado bem distante que há uma programação para que o Brasil seja ponto focal de distribuição de valores morais, de valores religiosos para o restante da humanidade. Por isso o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um lugar onde diferentes etnias convivem sem grandes problemas, sem os graves conflitos religiosos atravessados por outras nações. A população tem um modo de encarar a vida único, resultado de uma mistura de etnias, de pensamentos, de crenças, de maneiras de pensar diferentes que formaram um conjunto único aqui no Brasil, onde a maioria das situações são vistas com bom humor, uma piada, uma frase jocosa, e o brasileiro sempre enfrenta a situação tendo um ponto de vista otimista e não é tão materialista
como em outros países. Porque o Brasil é a nação do futuro. Porque aqui existem muitos missionários reencarnados. Um deles está na presidência da República do nosso país. E nós vamos falar sobre isso mais adiante. Mas existem muitos missionários na área da religião, na área da ciência, em atividades sociais, em diversos locais existem pessoas desempenhando tarefas altamente importantes para colocar o nosso país numa posição de destaque perante o mundo. Além disso, a nossa nação é a mais rica do planeta. Antes desses adventos da transição, antes da aliança estar atuando mais intensamente, aqueles países mais complicados estavam de olho aqui nas riquezas do Brasil. Em razão dos governos anteriores terem permitido desvios e outras situações mais complicadas, o Brasil tem sido roubado desde a época em que ele foi descoberto por Portugal, que na verdade ele já era conhecido há muito tempo antes. Inclusive ele é citado na Bíblia como um dos locais onde Salomão vinha pegar determinados recursos. Então o Brasil ele tem uma destinação importante dentro desse contexto novo da transição do planeta, dentro dessa passagem para mundo de regeneração. Nosso país tem uma riqueza mineral, vegetal e humana sem precedentes. E isso chama muita atenção, sempre chamou muita atenção das outras nações. Existe um diferencial aqui, não queremos ser melhor do que ninguém, mas existe um diferencial aqui e todos estão de olho no Brasil por causa desse diferencial. Com 3 safras ao ano, onde acontece uma vez por ano em outros países, com a riqueza de minério, com a riqueza de vegetação, com a riqueza histórica. Vamos recordar que o manuscrito 512 relata uma cidade com construções bem no estilo Atlântico, lá no interior da Bahia. Existem pirâmides em todos os arredores da região amazônica. Pedra da Gávea, um monumento onde provavelmente está enterrado o corpo de Badesir, que foi um rei na Fenícia. E lá na Pedra da Gávea, nós já tivemos lá uma vez, tem a inscrição, Bernardo Brandão traduziu, aquilo ali não foi produzido pela chuva. Tiro Fenícia Badesir, primogênito de Jet Baal. É o que está escrito lá. Provavelmente aquilo ali foi um túmulo para ele. E em diversas localidades do Nordeste, quando estavam sendo construídas as rodovias, foram encontradas rochas
com inscrições fenícias, com runas, com idiomas do Velho Mundo aqui no Novo Mundo, sinal que o nosso país já era conhecido desde muito tempo antes da descoberta em 1500. Agora vamos falar sobre um cidadão que tem sido exemplo de integridade, de ser verdadeiro, de se preocupar com o seu povo em primeiro lugar, do que se preocupar consigo mesmo. E quem conhece um pouco de história, já leu biografias, com exceção da do Moro, que essa aí não interessa, mas quem já leu biografias que prestam, sabe que a maioria, para não dizer todos, porque existem alguns que nasceram em outras condições, mas a maioria dos missionários que vieram aqui para a Terra nasceu pobre, enfrentou grandes dificuldades, teve dificuldade no estudo, enfrentou trabalhos rudes, pesados. E nós temos muitos exemplos aí, Tesla, Einstein, que foi chamado de retardado pelo seu professor de matemática, e outros mais. E o nosso atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele tem todas essas características. Ele passou 28 anos dentro de um ninho de tudo que não presta e não se contaminou. Então, primeiro ele foi submetido a uma prova para ver se ele iria descambar para o outro lado. E ele seguiu firme dentro dos conceitos que ele acredita, que eu acredito, que você acredita. E ele já veio para cá destinado a ser presidente dessa potência mundial que se chama Brasil. Ele estudou em um ambiente onde se exige a mais alta disciplina, que é o meio militar. Estudou, se formou, teve a sua família, criou seus filhos dentro dos mesmos princípios que eles se formou, e a sua família, a esposa dedicada a obras de caridade, dedicada a pessoas que têm deficiências na fala. Seus filhos têm formação militar, têm vida política, seguindo o caminho do pai. Nós entendemos também essa família como amparadores do pai, do chefe da família, que tem nos seus ombros o peso do mais alto cargo do nosso país. E apesar de ter sido enxovalhado, xingado tudo que não presta,
de quase ter sido assassinado, mas não era a sua hora. Ele precisava tirar o Brasil do caminho que estava sendo conduzido para a beira do abismo. E nós sabemos, nenhum missionário desempenha a sua função sem a dor como companheira. Vamos colocar assim, conforme o próprio presidente disse, com relação nos pequenos, que ele prefere perder a eleição do que ter esse peso na consciência. Porque já se sabe que isso é inútil, que as pessoas que estão partindo para o outro lado estão dupla ou triplamente e não está valendo de nada. A argumentação agora que são os que não receberam, que estão transmitindo, se a pessoa que está protegida pode ser contaminada, então ela não está protegida. Vamos deixar de ser ridículos também, idiotas, de acreditar na ciência da televisão. Porque existe muito dinheiro por trás dessa situação de laboratórios, as big techs, que pagam, inclusive, para que canais como o meu sejam censurados e tenham grandes problemas, porque o que para eles interessa é o dinheiro. O doente sustenta o laboratório. A pessoa que é curada não gasta mais dinheiro com o laboratório, não compra mais o medicamento. O laboratório quer a sua cura ou quer a sua dependência dele? Seja sincero, pare para pensar isso. O presidente não aceitou essa situação, disse que na filha dele ninguém bota a mão para fazer isso. Ele está sendo um exemplo da inutilidade desse processo. E as pessoas acusam ele de ser negacionista. Burro é quem acredita nisso que está sendo imposto. Que quando é que algum governo impõe alguma coisa boa para a população? Qual governo até hoje impôs alguma coisa que seja realmente útil para a população? Responde essa pergunta aí. Se é imposto é porque não é bom, você é obrigado, alguém vai se beneficiar com isso que você é obrigado a aceitar e ponto, acabou. Deixa de ser ingênuo, de ser burro, tira a tua viseira, que você está caminhando para o abismo, com experimento genético que não se sabe as consequências disso no futuro. Na internet, o presidente Putin tomando diversas situações aí que ele é obrigado a reagir, e ele está sendo jogado, impelido
uma guerra falsa, porque ele não é inimigo dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos, o presidente, é uma outra situação que nós vamos comentar mais para frente, sobre a questão do ZBD. Mas isso aí tudo é o que nós já estamos falando há muito tempo aqui no nosso canal e no nosso grupo no Telegram, que tem aqui o link aqui na descrição fixa, se você quiser fazer parte, o canal Ano Luz. Isso é uma cortina de fumaça que só está engrossando, porque já afunilou e já está chegando no final. As mentiras estão caindo. Já se sabe que essa situação que nós enfrentamos desde 2020 fugiu de um laboratório lá do pessoal do Olhinho Puxado, que isso era uma arma de guerra biológica, que isso aí tinha uma função de quebrar grandes empresas para que fossem vendidas a preço de banana e outras situações mais, porque esse país asiático quer, na verdade, dominar o planeta e instalar em todo o planeta o seu comunismo. O presidente Putin faz parte da Aliança da Terra, não vai ter guerra nenhuma, isso aí é uma cortina de fumaça para chamar a atenção para um lado, enquanto o outro lado fica mais ou menos desprotegido, e uma guerra silenciosa está acontecendo nos bastidores, onde a luz está vencendo e as trevas estão abandonando o nosso planeta. Gradativamente, não é assim, não é uma limpeza de 100%, não, isso aí não existe. Quem fala isso não tem uma noção correta das coisas. Isso é uma coisa gradual envolvendo o nosso planeta. Existem diversas regiões espirituais, planos espirituais, dimensões espirituais, como vocês quiserem, e está sendo limpa uma por uma. E isso é um processo que é demorado. E voltando para o Putin, ele, Trump, Bolsonaro e outros mais, eles têm um papel muito importante a desempenhar no presente e no futuro do planeta. Que eles estão conscientes de vida inteligente e mais desenvolvida do que a nossa fora do nosso planeta. Eles estão conscientes da existência de várias tecnologias que superam a nossa em milhares de anos à frente. Eles estão conscientes da existência de inteligências aqui que estão libertas das ilusões provocadas pelo contato com essa matéria aqui. E falando num português claro assim, o Putin não vai arregar, não. Ele vai se manter firme no seu posicionamento, porque ele sabe, ele tem uma parcela de conhecimento do que vai acontecer, e ele sabe que ele também vai desempenhar um papel importante no futuro próximo da Terra.
E essa situação que nós vamos comentar agora é a mais complexa, a que gera mais debates, mais problemas, mais confusões, que o pessoal chama a gente de conspiracionista, conspirólogo, maluco e outras coisas mais, é a questão do ZBD lá nos Estados Unidos. É uma eleição que já se sabe e já se tem provas de que houve uma fraude descomunal, que houve interferência na ação estrangeira ali, dentro do contexto eleitoral, e que o loirão, né, tupetudo, ganhou com mais de 80%. A Casa Branca continua fechada, não está recebendo visitantes. O ZBD está num estúdio onde se vê diferenças na paisagem da janela dele e da Casa Branca original. Ele não tem as maletas com os códigos dos mísseis nucleares, não foi entregue para ele. O avião do presidente, do vice-presidente, não está à disposição dele. Então, que presidente é esse que não manda nada? Que situação estranha é essa que a população está, se bem que a população está despertando e está se arrependendo da besteira que fez. Os poucos que votaram no ZBD, os que estão encarnados, né? Porque os desencarnados não puderam votar mesmo, né? Alguém usou o nome deles, é lógico, né? Se arrependeram profundamente de uma pessoa senil, doente, que deveria estar sendo tratada, sendo cuidada, estar num ambiente onde tivesse uma vida mais sossegada e não ter tantas responsabilidades assim que podem agravar até os seus problemas de saúde, né? Então ali é um palhaço em um circo e a lona está pegando fogo. Embora muitas pessoas ainda tenham dúvida com relação ao que nós vamos falar agora, o tempo vai dizer se nós estamos corretos ou não. Só a comprovação da fraude no Arizona já seria suficiente para o cancelamento das eleições norte-americanas e o restabelecimento de Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Mas ele está seguindo o caminho
legal de comprovar na maior quantidade de estados possíveis, para que não fique dúvida de que houve interferência estrangeira, de que havia um plano acontecendo por trás dos panos que a população não teve acesso até agora sobre o que realmente estava acontecendo, e não se sabe se o conjunto de eventos, que nós temos uma ideia de como pode ter sido, se ele vai ser completamente repassado para a população, revelado, porque envolve pessoas, envolve indústrias, conglomerados, países, continentes, e é extremamente complexa essa situação, tá? Então, com a instalação do GESARA, vão ter 120 dias os países para novas eleições, e aí a situação muda com o Trump retornando de uma maneira como deveria ter sido em 2020, sem os problemas que aconteceram lá, que foram bastante graves e que não tem mais como esconder, embora a imprensa internacional não esteja divulgando muito isso que aconteceu. Mas é fato, aconteceu e foi comprovada a fraude nas eleições no estado do Arizona e em outros mais. A Aliança da Terra, ela tem vários propósitos. Um deles é coordenar a paz no planeta, viabilizar contato com pessoas de fora do planeta, que vão trazer ensinamentos e tecnologias bem mais avançados do que o que nós dispomos atualmente. E para que tudo isso aconteça, eles estão há algum tempo, há muitos anos, desenvolvendo um planejamento de retomada do planeta. Por isso a questão dos dams e de outras questões mais que nós não podemos falar claramente aqui nesta plataforma, mas que se trata dos seres humanos que são mais novos, né? Se trata daquela substância retirada do sangue humano, da condução de seres humanos de um país para o outro por meios forçados. Então é um trabalho muito grande e envolve uma logística espetacular, e que a coisa está funcionando de maneira acelerada a partir de outubro de 2021 até agora, janeiro de 2022. Tomou um rumo assim bem acelerado, a velocidade foi mais rápida agora, e uma série de personalidades políticas da indústria, etc., estão testando positivo lá para o bichinho, que isso aí é sinal que estão sendo afastados. E Gitmo já deve estar superlotado, mas é um motivo para festejar, porque a vitória está bem mais próxima do que já estivemos antes. Então, agora o desfecho desse trabalho da Aliança da Terra vai ser mostrar
uma parcela do que aconteceu, aquela parcela que vai causar um impacto menor na população. Tudo, com certeza, não vai ser mostrado. 99% das pessoas não têm estrutura psicológica para ter contato com tudo que aconteceu desde muitos anos até as datas atuais. A política oculta por trás dos panos dos países, ela é suja, viabilizada por facilidades imorais e por recursos também imorais, de desvios, de roubos, assassinatos e daí por diante, inclusive com essa doença aí desse bichinho que foi criada para que se vendesse a solução. Laboratórios do mundo todo estão ganhando muito dinheiro às custas disso e que não vale nada, que causa mais danos. Qualquer pessoa que tem acesso ao Telegram vê ali as notícias pavorosas de falecimentos, tem condições de ouvir médicos falando contrariamente ao que está sendo imposto em muitos países. Aqui no Brasil não, a pessoas de pequena, pouca idade, tá? E essa política oculta, essa política suja, essa política do submundo está com os dias contados. Ela não tem como durar, permanecer com o decreto da lei Gessara e com todas as transformações que estão inseridas nesse processo. Embora ainda exista uma quantidade apreciável de pessoas que não acreditam nisso e um número maior ainda que nem sabe que isso existe. Mas isso vai ser veiculado, isso vai ser propagado, as pessoas vão ter acesso a essas informações, aceitando ou não, acreditando ou não, isso já está acontecendo. É o que importa. Uma hora a pessoa vai ver, vai ter que dar o braço a torcer que ela estava errada e que essa situação realmente está acontecendo. A crise econômica que está sendo veiculada na imprensa, que o Brasil está atravessando, o Brasil é um dos raros países que está em alta. Bolsonaro e os seus ministros estão conseguindo investimentos altíssimos no nosso país, em setores de tecnologia, de commodities e outros mais. Eles estão conseguindo investimentos muito grandes. Todo o planeta está de olho, sabe aonde? No Brasil, que tem tudo, que tem mais de uma safra por ano, enquanto os outros países têm uma safra só, no máximo duas,
O Brasil tem mais por ano. Existem riquezas, minérios, e uma história que ainda precisa ser desvendada e repassada para a população, que nos outros lugares alguma coisa já foi encontrada, mas aqui no Brasil o aspecto histórico é muito mais profundo, muito mais antigo do que se pensava até então, com as pirâmides e com outros lugares. Na Bahia, a cidade perdida lá, relatada no manuscrito 512, e outras localidades mais que existem no Brasil e que vão revelar uma conexão histórica do nosso país com o continente Atlântico. Ah, mas eu não acredito na Atlântida. O problema é teu. Uma hora você vai acreditar. Sabe por que você vai acreditar? Porque toda essa movimentação que está acontecendo no planeta também está sendo causada pelo choque de placas tectônicas. E um desses choques, que no passado fez com que o continente Atlântico afundasse, vai fazer com que ele suba. A hora que o continente Atlântico aparecer ali no meio do Oceano Atlântico, com os restos de uma cidade, de coisas ali impossíveis de existir há 100 mil anos atrás, ninguém vai poder falar que aquilo ali é ilusão. Então, historicamente, o nosso país tem uma importância muito grande, ainda vai ser descoberto instrumentos, localidades, presença de etnias mais antigas que as etnias indígenas aqui no nosso país, e entradas para o interior da terra que conduz até cidades subterrâneas, onde vivem terrestres também, mas no interior do planeta. E, além disso, o nosso país não está em crise nenhuma. Ele está sendo muito bem conduzido pelo presidente, por seus ministros. As riquezas estão sendo muito bem administradas, antes eram roubadas. Então, nós só temos a agradecer a Deus por estarmos aqui hoje vivendo esse momento e participando dessa transformação que está bastante acelerada. Meus amigos e minhas amigas, nós esperamos que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de uma série nova que nós estamos fazendo. Não se esqueça de dar o seu like, comentar se gostou, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso ao que nós falamos aqui. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações. Toda segunda, quarta e sexta um vídeo sobre transição planetária ou geopolítica é colocado aqui. E toda terça, quinta, sábado e domingo é um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e 10, trazendo algumas informações sobre os nossos mais de 180 livros, a maioria deles publicados na Amazon, em formato impresso e formato digital. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus.